E aí, galerinha, tudo bem? Quando alguém te acusa de algo, é natural e justo que você queira se defender, não é mesmo? E depois de você ver uma acusação, nada mais justo que você ver o outro lado da história. Muitas acusações têm sido feitas por opositores que foram expulsos do povo de Jeová, entre elas está a de que a torre de vigia esteve filiada à ONU por alguns anos. Será que eles te contam tudo? Em 1991, uma das entidades legais das Testemunhas de Jeová, Watchtower Bible and Tracts Society New York, registrou-se no DIP, Departamento de Informação Pública, das Nações Unidas como ONG, organização não governamental, com o intuito de obter acesso ao amplo sistema de bibliotecas da ONU. Isto possibilitaria que os redatores das revistas e livros publicados pela Watchtower recebessem um cartão de identificação para ter acesso a tais bibliotecas de pesquisas e se utilizassem de informações públicas. Veja bem, eu disse públicas, para escreverem artigos. Isso nunca foi segredo. Na época em que isso foi feito, não se requereu firmar nenhum formulário. Anos depois, sem que a junta desta entidade da Watchtower tomasse conhecimento, a ONU mudou alguns critérios de associação, estipulando que as ONGs afiliadas deviam apoiar os objetivos da ONU. Quando esta informação foi conhecida pela Watchtower, esta imediatamente cancelou sua inscrição como ONG e devolveu o cartão de identificação. Antes de explicarmos, vamos ver quais são as acusações que fazem contra a Watchtower. Número 1. Afirmam que as testemunhas identificam a ONU como a coisa repugnante, que não se deve tocar, e neste caso a Watchtower caiu em contradição ao se registrar como membro da ONU. Número 2. Dizem também que os critérios para se registrar como ONG são os mesmos, desde 1968. Número 3. Afirmam que não seria necessário se obter esse cartão para ter acesso às bibliotecas da ONU, visto que esta possui públicas espalhadas em todo o mundo e que qualquer um pode acessar. Será que a Watchtower caiu em contradição? O que as testemunhas criticam energicamente é que se considere a ONU como expressão do reino de Deus aqui na Terra e como última esperança de paz para a humanidade. A verdadeira paz e segurança virá somente pela vontade de Deus e do modo dele, por meio do seu reino, e não por meio da ONU. Despertai, 8 de julho de 1996, página 25. É contraditório com as crenças das testemunhas que eles tenham quaisquer relacionamento com órgãos governamentais? Será que a Bíblia é contraditória ao dizer que o mundo está em poder do diabo? João 14:30, 1 João 5:19. E ao mesmo tempo instar aos cristãos que sejam obedientes aos governos? Romanos 13:1-7, 1 Pedro 2:13-14. Isto não é nenhuma contradição nem mostrava hipocrisia da parte dos apóstolos. A Bíblia também explica que, embora o diabo controle este mundo e até os governos de alguma maneira, Deus permite que estes governos existam para impor a ordem e trazer alguns benefícios para as pessoas, razões pelas quais os cristãos devem respeitá-los. Romanos 13:1-7. As testemunhas de Jeová se têm registrado de forma legal em muitos governos em toda a terra. Muitas testemunhas assinam documentos afirmando que respeitarão a Constituição e as leis do país, pois não há conflito cristão em se acatar tais princípios destes governos. Os princípios e objetivos expressos na Carta da ONU são: manter a paz e segurança internacionais, suprimir atos de agressão que ameacem a paz mundial, estimular as relações amistosas entre as nações, proteger as liberdades fundamentais de todos os povos, sem discriminação de raça, sexo, idioma e religião, e cooperar internacionalmente para a solução de problemas sociais, econômicos e culturais. Nessa declaração de princípios não há nada que viole nossas crenças cristãs. A sociedade já havia classificado anteriormente os objetivos da ONU de nobres. Ademais, não há conflito entre o propósito da Watchtower e a permissão que a Carta da ONU concede às nações para tomar ação militar. A Bíblia indica claramente que Deus mesmo deu a esses governos autoridade para levar a espada, Romanos 13:4, e nós não negamos essa autoridade apesar de recusarmos a participar em guerras, Mateus 26:52. Para defender outras testemunhas, a Watchtower tem recorrido ao Tribunal Europeu, baseando-se na Declaração dos Direitos Humanos da ONU.
Podemos compartilhar os ideais da ONU sem promovê-la como substituta ao reino de Deus, usá-la para promover a liberdade religiosa e os direitos humanos, sem nos unirmos a ela. Deve-se notar também que os membros das Nações Unidas, como o nome já diz, são nações. As ONGs registradas não são realmente membros. No site da ONU diz, importante, a associação de uma ONG ao DPI não constitui sua incorporação ao sistema de Nações Unidas. Por que será que os apóstatas escondem essas informações de você? Seja honesto com você mesmo. São os critérios de associação os mesmos de 1968? Se é certo ou não que os atuais critérios existiam desde 1968, a verdade é que em 1991 não foram colocados em prática. Não foi dado à sociedade nenhum documento que fosse de encontro às suas crenças. Foi apenas em 1994 que começou a ser divulgada essa nova ideia de alterar os requisitos oficiais para participar como ONG. Um folheto da ONU de 1994, página 6 disse: está criando agora uma nova relação entre a ONU e as ONGs. Nós temos visto este novo relacionamento amadurecer. As ONGs estão tomando novas responsabilidades. Logo depois surgiram os atuais critérios de associação como ONG que descrevem o trabalho delas com uma linguagem que as testemunhas claramente não concordam, incentivando a participação política, apoiando o sistema da ONU, etc. Num comunicado mais recente, a ONU oficializa essa mudança nos critérios de associação e no relacionamento com as ONGs. Preste atenção neste trecho. Mais recentemente, em julho de 1996, depois de 3 anos de negociações, o ECOSOC, Conselho Econômico e Social, revisou suas regras para as consultas com as ONGs. Um segundo resultado foi a decisão 1996-297 que recomendou que a Assembleia examinará em sua 51ª sessão a questão da participação das ONGs em todas as áreas de trabalho da ONU. Como consequência, no Grupo Especial de Trabalho da Assembleia Geral, buscando o fortalecimento da ONU, se formou um subgrupo de ONGs. Esta citação confirma o que a sociedade tem dito. Depois de que solicitaram que se registrassem como ONG, eles mudaram a linguagem usada nos critérios de associação. Quando a sociedade soube, se retirou imediatamente. Interessante notar que apenas governos podem efetivamente fazer parte das Nações Unidas. Mas uma ONG, como o nome já diz, é uma organização não governamental. Mas é claro que os inimigos das testemunhas não percebem isso ou preferem não te dizer. Por que será? Mas tudo isso só para ter acesso a uma biblioteca? Nem todas as informações disponíveis na ONU estão também nas bibliotecas públicas, como dizem os opositores. Além de acessar a biblioteca principal, o cartão de registro possibilita ter acesso ao material de pesquisa das instalações bibliotecárias e à biblioteca estendida da ONU. O sistema bibliotecário ao qual tem acesso as ONGs registradas ao DIP incluem bibliotecas de fotografias, áudio e vídeo do DIP, acesso ao Centro de Recursos das ONGs que oferece documentos atuais da ONU, acesso a reuniões, seminários, conferências, projeções e cursos de idiomas. Mas para que ter acesso a essas informações da ONU? Entre outras coisas, devemos ter em conta que as testemunhas de Jeová são constantemente objeto de violação da Carta da ONU sobre Direitos e Liberdade. De acordo com a Enciclopédia Americana, as testemunhas de Jeová sofreram mais perseguição no século XX do que qualquer outro grupo religioso, com exceção dos judeus. Mas quando damos passos no sentido de proteger nossos membros, tais ações são satanizadas por aqueles que nos odeiam e tratam de criar uma polêmica com esse assunto. O que vimos nesse vídeo? Vimos que apóstatas acusam as testemunhas de mentir e ocultar por anos que estiveram membros da ONU. Mas todas as provas abordadas aqui eles simplesmente não te falam. Alguns apóstatas têm canais no YouTube, e sabe qual assunto mais lhe tem dado retorno financeiro? Não, não é a Bíblia, mas sim fofocas sobre as TJs. Logo, quanto mais matérias sobre as testemunhas, melhor. Muitos nem averiguam os dois lados da moeda, mas se é contra as TJs, já vão espalhando a mentira.